Olá pessoal, Rodrigo Rosa mais uma vez por aqui. Estou muito feliz de estar aqui em Porto Alegre. Estou aqui com o pessoal do grupo Caburé Seguros. Ao meu lado aqui, nosso querido Alexandre, presente aqui também. Obrigado aí por estar com a gente aí. Sua digníssima e querida irmã Adriana. Oi, pessoal. E também o nosso amigo Zé Luiz, também nos dá a honra e o privilégio de abrir as portas da empresa e fez o contato para a gente poder estar aqui. Bom, como todos sabem, a gente faz um trabalho no Brasil inteiro, disseminando a cultura do seguro de vida e entendendo o porquê desses grandes profissionais se envolverem no setor, se envolverem com o seguro de vida. E a gente veio aqui para, como eu digo muito, né, pegar os códigos do seguro de vida para que possamos compartilhar isso com o maior número de corretores possíveis e incentivá-los a venderem mais seguro de vida e até fazer crescer, quem sabe, a sua carteira ou o seu número de clientes. Bom, eu separei aqui algumas poucas perguntas para entender um pouquinho. Talvez você que está assistindo esse vídeo, como eu, não conhecia o Grupo Caburé, então eu vou pedir aqui o primogênito, é o primogênito? Primogênito. Meu querido amigo Alexandre, para contar um pouquinho como que surgiu essa história da família de vocês aí com o seguro de vida, Alexandre. Um prazer estar aqui com meus irmãos, com o Rodrigo, Rosa. Obrigado. E dizer que o ingresso do seu Caburé no seguro de vida se deu porque ele tinha acabado de se casar e a minha mãe tinha um instituto de beleza, que na época se chamava Instituto de Beleza, hoje se chamava Salão de Beleza, e o meu pai não trabalhava, né? Ele ficava ali ajudando a minha mãe nas atividades, e aí a minha mãe, não, tu vai ter que fazer alguma coisa, não pode ficar parado. E olhando o Correio do Povo, o jornal Correio do Povo, vi um anúncio, precisa-se de agenciador. Galeria do Rosário, Companhia Internacional de Seguros. Olá. Aí ele foi até aquele endereço na data marcada e viu assim uma centena de pessoas participando do curso e da entrevista. E falou com uma pessoa lá que era responsável pelo aquela recrutamento, que chamava médico, da Internacional, e falou, médico, deixa comigo aí, deixa eu trabalhar, que eu vou vender esse negócio aí. Eu já trabalhei com venda de melancia, eu tinha um abrigo lá no Espírito Santo, na cidade de Vitória. Eu sei vender, deixa comigo que eu vou ver isso aí. E aí o Américo falou para ele as condições comerciais, que ganhava uma comissão de agenciamento à vista, depois que fazia a venda, e mais uma comissão. Aí ele se interessou por aquilo e disse, não, deixa comigo. E na primeira semana que ele saiu para agenciar, essa história eu já sei de cor, porque toda vez que eu vou visitar ele conta de novo. Então o que acontece? Ele fez uma venda lá que deu para comprar. Naquela época minha mãe cozinhava com fogareiro. E ele comprou já na primeira semana vendendo seguro, comprou um fogão, uma geladeira, e dali ele nunca mais se desligou desse ramo. Aí ofereceram para ele trabalhar como inspetor da Companhia Internacional, que era uma espécie de executivo assim, da companhia, para trabalhar com ramos elementares. E ele foi para Caxias do Sul, uma cidade aqui na Serra. Aí não se adaptou, falou para o diretor da companhia, o gerente da companhia, falou, tudo isso na Internacional. Falou, olha, eu não quero mais ser inspetor da companhia, eu quero continuar como agenciador, né? Aí ele queria estar na rua, no campo, vendendo. Ele acreditou. A grande sacada do seu Caburé foi ter o feeling de perceber que aquele produto ia ter importância no futuro e naquele momento, né? Porque ele começou a trabalhar com seguro de vida bem na época que os Montepils eram o destaque, na época da Revolução.
64, todo mundo queria vender Previdência, que hoje chama Previdência Privada, na época chamava Montepio. E ele ia na paralela, ele vendia seguro de vida. Aí que vem aquela conversa, na seguro de vida torce pela vida, e seguro de previdência privada torce para a pessoa desaparecer o mais rápido possível. Então ele ficou no seguro de vida, permaneceu, teve também, ele já tinha sido vendedor, assim, realmente na ponta da linha, mas ele teve também a sacada de constituir uma equipe de vendas, onde ele terceirizava a venda. Ele ficava na parte da administração da venda, arrumando credenciais e espaços mercadológicos para o vendedor trabalhar, e ficava dentro do seguro de vida em grupo, também pegando algumas apólices que já vinham prontas, mas nem dizemos que já tinham segurados, né? E perseverou no seguro de vida, né? Perseverou. Já fazem mais 56 anos que ele trabalha nessa área, e a gente cada vez mais se realiza nessa atividade, né? E ele, toda vez que a gente vai lá e pergunta, como é que está a empresa, não sei o que, me conta aí como é que estão as coisas, tem muito segurado, tem bastante vendedor, ele é um entusiasta dessa área, né? Ele está com quantos anos hoje, Alexandre? Ele está com 87. 87. 87. Não está mais ativo na empresa, mas de longe... Não, mas é que a gente vai toda semana a gente vai lá. E ele sabe mais da empresa que a gente... Ele liga para todo mundo. Ele liga para todo mundo. Então ele sabe mais da empresa que a gente mesmo. Daqui a pouco ele está te dando novidades que nem tu sabia, né? Então ele, mesmo de longe, ele... E depois o pai teve uma sacação muito interessante, né? Ele deixa as gerações se estabelecerem, ele possibilita que as pessoas ao redor dele também cresçam, entende? E se desenvolvam. Ele se retirou um pouco da operação para que a gente pudesse se desenvolver e tocar o negócio. Isso aí... não foi uma pessoa centralizador, né? Não, ele fica no comando, ele fica no controle, mas ele te dá espaço, assim, vai fazer, tu sabe fazer, ele te encoraja. Então, essa questão dele se retirar um pouco, né, e deixar as outras pessoas se tornar até um pouco desnecessário para que as outras pessoas se desenvolvessem e tocassem o negócio de maneira mais profissional, mais amadurecida. Isso fez com que a empresa se desenvolvesse e crescesse bastante. Então, ele respira seguro de vida, que nem o Zé Luiz fala. Ele não, para ele, se tu falar para ele, olha, tem um convite lá para abrir um poço de petróleo lá, ele, não. Eu quero seguro de vida. Eu quero seguro de vida. Então é isso aí. Show. Deixa eu perguntar agora para o Zé e para Adriana. O que mais marcaram assim, na história de vocês assim, com o seguro de vida em todo esse tempo? O que marcaram na história da construção do Grupo Caboré, né? O que vocês viram do pai de vocês que chamou a atenção, enfim. Falando um pouquinho de história, vamos pegar um pouquinho de história. O que está guardando assim no coração de vocês ou na mente? Que fala, cara, isso aqui é bacana a gente pontuar, eu me lembro disso. Quem pode começar aí, por exemplo? Olha, a gente tem muitas histórias bonitas, né? E pensar uma história, eu posso até estar sendo injusto com alguma mais assim relevante, marcante, né? Mas posso te dizer que hoje de manhã a gente estava comentando aqui que o vendedor, quando sai para vender, ele mesmo tendo muita fé, acreditando muito, ele tendo muito conhecimento, muita vontade, às vezes ele não consegue o sucesso. E nessas oportunidades que ele não conseguia sucesso, tendo toda a energia, toda a vontade, toda a necessidade,
mostrava para a gente que será que esse é o caminho certo mesmo? Será que nós estamos aqui no negócio certo? Né? Mas uma coisa que jamais ele perdeu foi a fé no negócio que ele escolheu para a vida dele. E graças a Deus ele não perdeu a fé. E ele sempre foi um homem de muita fé. A minha mãe também, ele passou isso para nós. Porque nos momentos que estava mais difícil, que assim, parecia que não tinha condição de continuar, porque a pessoa sair 30, 60 dias e não vender uma proposta, é difícil tu seguir em frente, né? Então, eu acho que esse tipo de história serve para muitas pessoas verem que em algum momento lá atrás, nada dava certo. Em vários momentos, vários dias, nada dava certo. Mas nada como um dia depois do outro, né? E aquela vontade, aquela intensidade de acreditar naquilo que tu está fazendo. Essa energia é que faz as coisas acontecerem, né? A persistência, ela é muito importante, não quando as coisas estão dando certo, porque tu ser persistente quando tu está vendendo, quando tu está conseguindo realizar, aí acho que qualquer um consegue, né? Mas na hora que a coisa está muito difícil e que daqui a pouco podem até surgir outras oportunidades, nessa hora é que decide se tu vai ter sucesso ou não. Se tu continua naquela atividade, foi o que aconteceu no caso do Seu Caburé, e que hoje nos permite estar aqui, e a terceira geração também, né, que é um orgulho para todos nós, é nessa hora que separa mesmo aquelas pessoas que vão conseguir chegar lá no topo e aquelas pessoas que infelizmente não vão chegar. E outra coisa que o topo também é uma coisa muito relativa, porque hoje parece que nós estamos de novo na planície, porque parece que a gente está começando tudo de novo e é um ciclo que se renova, né? Porque aí veio a segunda geração e vem a terceira geração e tem muita coisa para fazer, né? Então, uma história que eu acho que é muito bonita é essa de perseverança, persistência, porque daí tiveram outros dias. Daí tiveram dias que aquilo que era nada se transformou em muito, né? E depois aquele aprendizado de saber que em algum momento não vai ser tão bom ou não vai ser tão ruim, faz com que tu dê sequência e a continuidade, o treino, essa lapidação que vai acontecendo conosco, com o ser humano, com o profissional, isso sim vai nos tornando melhores. E eu acredito que isso foi passando para muitos aqui dentro, né? Muitos vendedores, tanto que os vendedores têm o Seu Caburé assim como um ídolo, uma pessoa que veio do nada, sem instrução, mas a fé dele, a crença, a energia dele traz para essas pessoas também o pensamento de que elas também podem realizar. E isso é muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da Adriana falar. Você falou essa questão de algumas vezes ficar um bom tempo sem vender uma proposta de seguro de vida. A gente sabe que isso é dificultoso para a maioria de quem trabalha com isso, né? Não sei se você tinha essa informação, mas a respeito da mãe de vocês, né? Como que ela se portava, ajudava, apoiava nesse projeto? Haja vista que ela gerava renda e o marido ficava, às vezes, um tempo sem gerar renda, porque é difícil. Eu recebo muito relato no Instagram de, muitas vezes, o profissional não tem o apoio do seu cônjuge, tanto ela não tem o apoio dele ou ele não tem o apoio da esposa, né? Que é difícil. E quem não está no negócio não entende no nosso negócio como funciona. Então, assim, vocês têm essa informação, como que era o apoio da mãe, se ela apoiava ou não apoiava, como é que era? Sabe que tem uma máxima assim que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher e essa máxima poderia ser corrigida um pouquinho, que na frente de um grande homem sempre tem ou pode ter uma grande mulher. Nesse caso, tinha uma grande mulher, né? Porque a dona Zélia, a nossa mãe, ela era muito entusiasta, porque ela percebeu desde o início, quando ela leu aquele anúnciozinho de jornal, precisa de agenciador de seguros, ali ela já viu que aquela pessoa, o marido dela, tinha condição para fazer aquilo.
se ele sabia vender melancia e entregava a melancia geladinha, não a melancia morna ou quente, para a pessoa já poder dar aquela mordidinha e sentir a melancia boa, né? Então, aquela pessoa que tinha tino para venda poderia seguir naquele negócio e dali fazer uma profissão. E nos momentos foi ela que fundou o Grupo Caburé. Foi ela que fundou o Grupo Caburé. E mais do que isso, nos momentos em que a coisa era muito difícil, ela que segurava ele. E isso é muito importante, porque quando a pessoa ela está num momento ruim e ela tem, nesse caso, uma companhia, um companheiro, marido, mulher, é muito importante a ajuda desse companheiro, porque ninguém na vida acerta o tempo todo, né? E às vezes a gente demora muito para acertar, mas geralmente quando a gente demora muito para acertar, a gente tem tantos aprendizados desse tempo que a gente está demorando para aprender, que nunca mais a gente vai querer ficar tanto tempo sem acertar. E isso tem assim uma importância muito grande, uma relevância muito grande, né? Os momentos de dificuldade, eles nos ensinam tanto, principalmente nós que levamos essa mensagem de proteção, que esse momento a gente não gosta de viver várias vezes. A gente sabe que ele existe, mas a gente quer estar mais próximo dos momentos de sucesso do que esses de insucesso. E isso faz com que a vontade, a determinação do vendedor, a energia, ela não se acabe. E a gente vê assim que os vendedores de sucesso são aqueles que têm energia até dormindo. O Sr. Caburé fala isso, né? Que a gente tem que ter energia até dormindo, né? E a gente vende de noite porque os nossos sonhos, eles, quando a gente acorda e aquilo é uma energia boa, geralmente eles se realizam, né? Sabe aquela questão do pensamento positivo e da energia que a gente emana quando a gente pensa positivo e a gente planeja as coisas para que elas aconteçam? Elas podem demorar, mas elas vão acontecer se tu acreditar. Vai demorar, mas quanto mais o tempo passar e tu conseguir realizar, as coisas vão se tornando tão mágicas que aquilo ali é mais um impulso para te conseguir alcançar patamares maiores. E se tu acreditar que tu consegue ir a patamares maiores, isso vai ser uma etapa da tua vida que tu vai estar cumprindo, e o mais bacana é quando tu leva outras pessoas juntos. Isso é uma coisa que nos move, levar outras pessoas junto. Acho que uma coisa importante que o pai fez e que é bem significa muito a pessoa dele é não estar nunca só. Ele sempre trouxe, eu acho que a questão de ele ter vindo de uma origem bem humilde sempre deu para ele aquela questão de eu posso ser protagonista da pessoa que eu sou, que ele realmente é uma pessoa ímpar, mas ele aprende, ele absorve, ele sempre trouxe não só a equipe de vendedores, mas todas as pessoas que estavam em volta dele, ele sempre aprende muito e absorve isso. Assim, acho que essa questão que o Alexandre colocou também de ser maleável, de deixar as pessoas colocar a sua marca, o seu impacto sobre o que acontece, não só desde a minha mãe, ou como nós mesmos, ou toda a equipe de agenciadores, ele sempre deixou as pessoas, embora ele tivesse e tenha uma personalidade muito forte, ele sempre trouxe para a vida dele o aprender, o ir, a palavra não para ele não existe, né? Então, eu estava, quando você estava falando, eu me lembrei, assim, a história da Policy da BB teve praticamente uns 13 ou 14 anos que ele ficou tentando, antes dela começar a chegar perto, assim, de dizer, bom, agora nós vamos realmente assinar, porque as pessoas não acreditavam, assim, até hoje ele conta. 14 anos tentando uma parceria com o Banco do Brasil. Se eu não estou enganada, acho que se não for até mais, né? Persistência também. Então, assim, não existe nada, assim, significando, assim, acho que o que o Zé falou, assim, não é um dia, 2 que tu tenta, não é um mês que tu tenta, são 14, 15, 16 anos tentando
a mesma coisa porque tu acredita naquilo. Então, se tu acredita, é mais que fé até, sabe? Ou até é mais que acreditar, é algo que em algum momento vai desaguar. Assim. Tu tem que esperar mudar as pessoas, ou como o Zé falou, aquela questão dos 500 cartões, assim, um dia tu faz churrasco, no outro dia tu tem que inspirar confiança, tu tem que inspirar as pessoas no teu entorno de que esse conteúdo ele é pertinente ou ele é verdadeiro, até o ponto de que a tua verdade não seja mais só tua, seja do grupo todo. Aí tu faz uma fila. Né? Eu acho que a questão de não é tu convencer que as pessoas precisam fazer, tu vender. Chega uma hora que as pessoas iam comprar dele, porque a verdade dele estava ali há tanto tempo, seja ela, através ou do churrasco, ou do cantar, ou de contar, tá próximo das pessoas, que chegou um momento em que não tem mais como tu não acreditar que aquilo vai acontecer. Então, assim, a Pólice da Bebê hoje tem 38 anos, 38 anos, mas ela demorou uns 15 ou 16 para acontecer. Né? Uma coisa também que me veio agora, que é muito importante de frisar, é que uma empresa é feita de valores, né? Os valores das pessoas que tocam o negócio vão dizer o sucesso ou a derrota da empresa. Que ela vai ter. Então, um dos valores do Seu Caburé é o atendimento. Tá entendendo? A gente sempre prezou, ele ainda vive, mas ele vivia a vida dos clientes. Ele era quase um parente do cliente dele. Aquilo que eu te falei que tu membro da família. É um membro da família. Eu disse que tu faz uma paródia, que é aquela do Caetano Veloso. Você me deixa porque você me deixa tão solto, daí eu me lembrei de uma das coisas que ele nunca fazia era deixar o cliente solto. Ele estava sempre ali dando o briefing dele ali. Isso aí a gente herdou, né? E eu acho que deve estar notando que a gente se esmera no atendimento às pessoas que colaboram conosco, né? Porque isso aí é muito importante, né? Tu trabalhar no sentido de encantar a pessoa que está fazendo negócio contigo, ou seja, o cliente, ou a seguradora, ou o estipulante, alguém que participa. É ser um bom serviçal, né? Estava conversando com o Zé sobre isso, né? Um grande corretor de seguros é um bom serviçal. Deixa eu tocar um pouquinho mais aí nesse ponto de vocês. Hoje a maioria dos corretores passam por isso também. Eu entrevistei muitos no meu canal, de que eles pegam os seus carros e vão trabalhar em outra cidade, visitando muitos clientes, trazendo vários negócios. Principalmente os que moram no interior, fazem muito isso, né? E a gente sabe que essas pessoas profissionais, eles têm família, eles têm filhos, enfim. Como que vocês lidavam, assim, quando criança? Quando o pai de vocês saía, eu não sei se ele saía e voltava no mesmo dia, ou ele saía e voltava 2, 3 dias depois. Vocês tinham esse entendimento dele sair e voltar? Como é que vocês lidavam com isso? Hoje vocês entendem, na época eu não entendia. Como é que é? Quem pode falar aí? Olha, essa pergunta é muito interessante, sabe? Porque faz a gente reviver o passado que não é tão próximo, mas as memórias estão muito quentes ainda na nossa cabeça. Porque hoje a gente vê o costume do vendedor, às vezes, sair e viajar uma semana, e isso já é um tempo grande, né? Na época, há 55 anos, 58 anos atrás, o Seu Caburé saía para vender 30, 60 dias e a gente chegava a ficar 2 meses ou mais distante do nosso pai. E aí que vinha aquela questão de que quando ele chegava com produção, era muito assim feliz para todos, porque ali a gente sabia que a nossa vida ia mudar. Porque
Hoje de manhã falei, me emocionei, porque às vezes a gente passava 60 dias comendo farinha com água, pirão, e tomando água com gelo da torneira. E aí, quando ele chegava com produção, a gente ia comer uma pizza, a gente ia numa churrascaria, entende? E aquilo era uma coisa assim que... isso vai mudar a nossa vida, entende? Isso aqui, olha só, nós vamos conseguir comer um churrasco, nós vamos comer uma pizza, né? E a gente vê, poxa, quem sabe a gente vai poder estudar num colégio bom, quem sabe um dia a gente vai poder ter uma casa e morar... Morar todos juntos, num local que não seja um quarto para 5 pessoas. E se muita gente nos vê aqui e não acredita nisso, o sonho é tão possível que quando a gente acredita mesmo de verdade, esse sonho, quando ele se transforma em realidade, ele acaba sendo muito maior do que aquilo que a gente sonhou. E a gente tem que ter, às vezes, um controle para poder se manter equilibrado, porque, às vezes, o retorno é tão grande que tu pode até nem estar preparado para receber aquilo. Alguém de vocês quer falar sobre isso ou não? Eu posso dizer que vocês de manhã falaram sobre o problema do valor entre o sonho e a execução. É um caminho longo a seguir, né? É um caminho longo a seguir. Mas o sonho é importante, mas várias pessoas podem ter o sonho ao mesmo tempo, né? E executar não são muitas que às vezes vão até o fim, chegam no fim da trajetória, né? Então, a gente sempre teve esses valores dentro de casa, que era manter a unidade da família e criar uma empresa familiar, assim, porque a gente tinha outras pessoas que colaboravam conosco no transcurso do negócio, mas elas não tinham o mesmo sonho, às vezes tinham até ciúmes da nossa ambição, né? Viam aquela ambição como algo antipático, assim, uma coisa rejeitável. E no nosso caso, não. A gente pôde se unir, né, e continuar sonhando, apesar das dificuldades que tinha pela frente, né? E hoje a gente pode colher o resultado disso, mas a gente quer muito mais, porque é aquilo que o José Luiz estava falando antes, a Adriana também. A empresa não é mais só nossa, né? Ela, veja, tem a terceira geração, tem pessoas que dependem de nós e a gente tem que continuar por causa... Se para nós pode estar bom, mas para eles ainda não está. Então tem que tocar o negócio, tem que fazer a coisa andar, para muito mais gente poder usufruir de condições cada vez melhores. Você falou a questão da geração, vou perguntar para a Adriana aí. Assim, uma das coisas que mais me impactou realmente aqui no Grupo Caboré, eu não estou falando que eu estou aqui, porque realmente, desde a nossa reunião no Zoom, eu já tinha falado, né, sobre os seus filhos e tudo, é a questão da terceira geração estar aqui presente com vocês, estarem próximos, ajudarem. E eu acho que todo sonho de um pai, né, me corrija se eu estiver errado, você que está assistindo aí, é que o filho siga a sua profissão, né, e tenha sucesso ali também na sua profissão. Principalmente para quem é corretor, também trabalho muito com médicos e outras profissões, eu acho que o sonho deles também é isso para os seus filhos. Mas, primeiro, que o seu Caboré conseguiu trazer vocês três para o negócio dele. Isso aí já é fantástico. Né? Foram além vocês ainda, né? Trouxeram os seus filhos para trabalharem aqui. A sua está pequenininha, mas já está fazendo os vídeos dela, né? Tem 8 anos. Mas vou perguntar para os dois ali que já estão até aqui na gravação, os filhos deles. Vamos começar por você, Adriana. O que incentivou, assim, a trazer, né, a educar os seus filhos com seguro de vida, trazer ele mais próximo de você, do seu trabalho? Como que você conseguiu, entre aspas, vender o seu peixe para que seu filho estivesse do seu lado?
Eu acho que não foi preciso, assim, de fato, vender a ideia para que ele viesse. Eu acho que ele sempre pertenceu, porque como a gente colocou antes, né? Eu acho que como a história da nossa vida ela tá permeada junto com tudo, com todas as conquistas, porque elas não eram conquistas do trabalho do pai, né? Ela era uma conquista da família toda, porque a minha mãe ela tinha uma participação muito grande pelo fato de ele poder sair, né? Então a gente tinha esse entendimento, tentando responder um pouquinho a tua pergunta anterior também, assim, a gente tinha esse entendimento de que era preciso ele estar fora para que alguma coisa boa pudesse vir daquilo, e que era um trabalho, que era um plantio, e que em algum momento ela nos deixava sempre isso muito claro, e acho que isso a gente também passa para eles. Tu não consegue nada grande se tu não se tu não tem um sacrifício grande, né? Se tu não tem um envolvimento grande. Acho que a gente tem esse envolvimento junto, todos. Acho que até isso a gente sempre diz, que eu acho que aquele apartamento pequenininho nos ajudou muito a gente ter um convívio muito grande, mais junto. E isso, acho que independente de eles terem nascido num outro tipo de vida, a gente nunca fez que eles esquecessem da onde é que eles vieram, né? E para onde a gente sempre pode voltar se tu não cuidar. Então, não é um lugar que as coisas estão garantidas, né? Esse lugar não é teu, ele está contigo. E ele vai estar contigo enquanto tu fizer justiça a ele, né? Então, esse lugar é tanto para todos eles, né? E acho que até a Cecília pequenininha já sabe disso, porque é uma condição de que quanto mais a tua possibilidade te leva, a tua responsabilidade aumenta ou triplica, né? Então a gente só viu a nossa responsabilidade aumentar em quantidade de famílias, em quantidade de vendedores, sabe? Então essas famílias me interessam, nos interessa saber o que está acontecendo com eles, se eles estão conseguindo sobreviver, se eles vão ficar bem, porque se eles ficarem bem, a gente vai estar bem. Então, para os nossos filhos, eu imagino, acho que eles depois vão poder falar para eles, mas eu imagino que eles tenham a mesma educação, ou pelo menos a mesma base que a gente teve, né? Que é não dar nada como garantido, mas buscar essa novidade ou essa continuidade todos os dias. Top. Vocês, o que mais nos marca no Seu Caburé e na Dona Zélia, e que nos fez educar os nossos filhos assim, foi o exemplo que a gente viu neles. Que eles dizem que o exemplo arrasta, né? Mas o exemplo deles foi um tsunami, entende? Porque as ações que eles tinham de parceria, de entendimento, de sofrimento junto, né? E de seguir em frente mesmo assim, nos mostrava que aquilo era uma coisa muito única, né? E que nos fazia querer assim participar daquele time, né? E que isso a gente vê neles hoje, né? Porque quando tu vê que aquele exemplo ele é digno, e que tu, fazendo parte daquele time, tu vai conseguir ajudar. E como é bom para uma criança tu poder ver que a tua atitude ela faz diferença. Se tu não tem o reconhecimento disso, aí eu acho que a coisa começa a ficar difícil. Nós participamos, acho que já uns 5 anos atrás, de um curso de Family Business em São Paulo, onde estavam os maiores empresários do Brasil e suas famílias.
E a gente via exemplos de vários empreendedores ali, donos de bancos, de indústrias siderúrgicas, de empresas de comunicação, as maiores do país. E a gente via o seguinte, a nossa história era um pouco diferente daquela ali, porque eles muitas vezes incentivavam os filhos a ir ter experiências em outras empresas, em outros lugares, para quem sabe depois voltar. E a nossa era bem o contrário, nós incentivávamos desde a barriga da mãe ali, seu Gabriel, tu vai vender seguro de vida, tu vai vender cartão, tu vai ser um nenê aqui que já ouve daí como é que é o barulho da caneta para assinar o cartão. Desde aí, a criança ouvindo esse estímulo, que em muitas empresas parece que isso é errado, e a gente entendendo, assim, vendo experts falando lá no curso, que, olha, isso aí era uma coisa interessante de ter outras experiências. Sim, isso é interessante, claro que é, mas a gente aprendeu do outro jeito que também existe a possibilidade, e é interessante, claro, todos terem as suas possibilidades, mas principalmente se tu estimula desde pequeno que a participação é importante e que se tu quiser, existe essa possibilidade e não é feio não tu gostar de ajudar e tu fazer parte desse time desde já, porque cada coisa que tu realiza, tu te sente importante e aquilo levanta a tua autoestima e aquilo ali muitas vezes para nós tem uma importância tão grande como o Anjo aconteceu agora, que se não fosse a expertise desses adolescentes, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos fazendo como nós fazíamos no nosso sistema, no sistema mais antigo, no sistema tradicional, conservador, mas utilizando essa inteligência dos mais novos, a gente conseguiu mudar a nossa realidade. Então, quando a gente consegue valorizar e estimular esses talentos, a gente recebe de volta uma coisa que é uma paixão que já está se iniciando, independente da idade daquele jogador desse time. E muitas vezes, um jogador iniciante, a gente fazendo aí um comparativo com o futebol, o Pelé foi um craque que já despontou lá com 16, 17 anos. E imagina se alguém dissesse que ele não podia jogar bola porque ele era muito novo. Verdade. Né? Não, e tem uma coisa que eu penso, que é o seguinte, por exemplo, uma empresa, já vi algumas empresas grandes que elas não permitem a terceira geração chegar no negócio. Cada filho de um sócio ia ter que montar seu próprio negócio e tocar sua vida. E eles trabalhavam com o executivo só, né? Mas eu penso o seguinte, quando o José Luiz e a Adriana entraram no negócio, que tinha lá um pessoal que ajudava a tocar o negócio, que era de fora da família, eles falavam, mas esses guris aí, não sei o quê, vão querer fazer aquilo que a gente faz, não sabe nasceram ontem, não sei o quê. Mas aí o pai, ele não entrou nessa onda. Ele disse, não, vou botar meus filhos aí e vou tocar, eles vão me ajudar a tocar o negócio. E confiou neles, entende? E uma coisa que eu sempre achei é o seguinte, pode ser que não, mas é muito mais difícil tu ser traído por um estranho do que por alguém da tua família, entende? Com certeza. E as contrário. Mais fácil, né? Não, mas... É mais fácil. Desculpa. É muito mais fácil de ser traído por um estranho do que por alguém da tua família, porque é por aquela questão que eu coloquei antes, os valores que a gente tinha de unidade, de princípio. E, graças a Deus, a coisa funcionou. Que hoje nós somos uma empresa familiar aí, e todo mundo tem um papel a cumprir, cada um no seu lugar,
é difícil achar assim que um tem ciúme do outro, alguma coisa. E a coisa deu certo, entende? É como eu falo, as gerações mais novas, não é só com eles, mas quando o Zé e a Adriana chegaram, eu já trabalhava quando eles chegavam. Daí, com o seguro, daí eles foram acolhidos, tá entendendo? Assim como eles estão sendo acolhidos e recebidos e incluídos no negócio como alguém de peso, assim, como alguém de importância. Se tivesse contratado aquele atacante principal do time ou algo do tipo, né? Então, isso aí para eles é como o Zé falou, levanta a autoestima. E tu tá trazendo uma pessoa, pô, se tu tá investindo no teu filho, dando educação para ele, botando nos melhores colégios, nada menos que tu peça para ele te ajudar naquele negócio que pagou os estudos dele, que pagou o conforto da vida dele. E isso aí tá dando certo. Deixa eu aproveitar a tua fala já aí, já incluir uma outra pergunta aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre seguro de vida, né? 57 anos de mercado, que tem o Grupo Caburé, mais ou menos, é isso aí? 57 anos de mercado, não são 57 dias, são vários clientes, várias famílias, vários sinistros, né, pago, vários valores devolvidos para a sociedade. Então o seguro de vida ele é ímpar, ele consegue trazer isso. Queria que você falasse na tua visão, Alexandre, que cada um pudesse falar uma pequena pitadinha aí, de como que você vê a importância do seguro de vida para a sociedade, para as famílias, para uma pessoa. Como é que você enxerga isso? Seguro de vida é previdência, né? É uma previdência que o cliente compra para usar num momento que ele é incerto e não sabido. E também é uma promessa, né? Por isso que a pessoa que vende seguro de vida, a empresa que vende seguro de vida, ela tem que acreditar muito naquilo que ela vende, comprar a ideia daquilo que ela vende e se preocupar demais. Isso é uma coisa que a gente se preocupa. Às vezes a gente paga, já aconteceu conosco, contas que eram indevidas para zelar pela o nosso conceito, entende? Porque como é uma promessa que a pessoa, talvez, diante de algumas coberturas, ela até pode estar, mas diante da cobertura principal, que é o seguro de vida mesmo, a morte, por qualquer causa, ela não vai estar mais ali, ela tem que confiar muito no conceito, na responsabilidade que a empresa ou o profissional construiu para passar para ela a certeza de que ele vai honrar aquela promessa feita. Né? Então é um produto altamente social, é um produto que constitui poupança, entende? Todo país ele precisa de poupança e o seguro de vida é uma poupança sadia, que a pessoa guarda um dinheiro e para usar no momento que ela não vai querer, mas pode acontecer. Então é um produto que só faz bem para a pessoa. Não tem tanta coisa aí que a gente compra que às vezes é supérfluo, são coisas que não te dão um retorno maior. Já o seguro de vida, não. Quem compra um seguro de vida e constitui ele, só se ele cancelar. Aí ele vai se arrepender de ter gastado aquele... Mas não é se arrepender porque durante o período que ele teve a cobertura, ele podia ter usado. Mas se ele constituir um seguro de vida e permanecer com aquele produto, como a gente falou de manhã, um dia ele vai usar. Então o que acontece? Ele não, os beneficiários dele vão usar. Mas então o que acontece? É um produto altamente social, de apelo social. Só falta um pouco mais de cultura e poder aquisitivo, e daí eu tenho certeza que o produto vai ter uma aceitação bem maior do que tem hoje. Uma frase épica só. Vou passar, vou falar. Que o pai sempre coloca que... ele sempre coloca assim, o dia que eu não vou existir mais, assim, vocês não vão precisar mais do Caburé, é o dia que uma criança nascer num hospital e ela nascer com seguro de vida. Aí eu não vou precisar mais existir.
Então, acho que isso sempre... Isso, meu Deus, acho que eu tinha 4, 5 anos, eu escuto isso, e é diário, assim, dificilmente tu vai conversar com ele e vai dizer alguma coisa quando tivesse que dar um conceito de seguro ou falar sobre a cultura do seguro, assim, o quanto ainda tem... Ele sempre fala isso quando, assim, tem tanta coisa para fazer, as crianças estão nascendo e ainda não tem seguro, né? Então... Enquanto existir alguém que nasceu e não tiver seguro, tem mercado para a gente trabalhar aí a vida toda. Então, para ele, assim, e acho que isso vem para nós, que não é algo que tu... Dificilmente a questão de morte vai sair da boca dele. Ele fala sempre mais a questão de o quanto tu tem que te sentir protegido e feliz porque tu tem alguém que tu consegue deixar bem na tua ausência, do que praticamente tu barganhar a tua morte ou falar sobre ela, né? Então, acho que o seguro de vida ele tem esse aspecto de te dar paz, né? Tranquilidade. De te deixar em paz com o teu entorno, né? Desde que tu tenha tranquilidade para dizer que ama, né? O seguro de vida, ele traz tantos sentimentos bons para quem faz com amor, com paixão, com aquele sentimento altruísta de deixar para as pessoas que a gente ama, e aqui eu falo a gente porque eu também, como segurado, me sinto assim com a condição de externar aquilo que eu sinto por ter um seguro de vida, que eu acho que aí eu consigo assim mostrar com a minha verdade. Porque quando tu ama alguém, quando tu quer zelar pelo futuro de alguém, quando tu quer que aquilo que tu pode deixar de segurança material para alguém que tu ama, por um investimento na relação custo-benefício que não existe em lugar nenhum, se tu pegar, por exemplo, R$66 e guardar durante 255 anos, mais ou menos, tu vai ter o capital segurado de R$200 mil. Só que a pessoa não vai viver esse período, infelizmente. Então, o produto que eu acho assim que tem mais apelo para proteção da família, hoje em dia, para garantir a sequência das pessoas que a gente ama, é o seguro de vida. Porque quando a gente contrata um seguro de vida, a gente pensa nas pessoas que a gente ama. A gente pensa que se a gente não estiver mais ali, as pessoas vão estar seguras, elas vão ter, no mínimo, um período que elas não vão ter grande dificuldade para vencer essa ponte, digamos assim, para poder se estabelecer melhor. Então, quem contrata o seguro de vida tem essa sensação do dever cumprido, né? Do dever que eu acho que todo o genitor, todo pai, toda mãe, ele tem isso, né? Aquela vontade de proteger aqueles que ama. Então, infelizmente, como não é muito disseminado, como a cultura no nosso país não é muito grande para essa proteção que já existe há muito tempo, é uma falta que a gente sente muito grande. Mas eu espero que no futuro tenham mais profissionais dessa área, porque infelizmente a gente tem poucos profissionais especialistas nessa área de seguro de vida para levar essa mensagem de que, primeiro, o seguro não é caro. O seguro de vida ele é muito barato para quem quiser ouvir
o quanto ele custa, porque infelizmente as pessoas não querem nem ouvir o quanto custa. Mas se as pessoas pararem um pouquinho para ouvir o quanto custa, elas vão ver que vale muito a pena, que essa proteção, pelo custo dela, ela chega a ser vergonhosa de qualquer cidadão que tem um filho, uma filha, não ter uma proteção dessa, né? Top. Bom, a gente está finalizando aqui já esse bate-papo. Com certeza aprendi muito aqui com vocês nesse tempo. Quero agradecer aí a todos vocês por terem disponibilizado tantas coisas aí, né? Tanta informação, tanta história de vida, né? Aqui na Caboré, para mim foi uma escola estar aqui esses dias com vocês, sendo bem sério para vocês. Mas eu queria finalizar aqui trazendo, eu gosto de extrair das pessoas o que o familiar, o pai, ou quem foi, deixou isso na vida delas, né? A gente está falando um pouquinho de legado, que acho que é isso que o seguro de vida também prega, a gente consegue aprender com o produto que a gente trabalha. Quem é o mais novo dos três? O mais novo? Você? Então a Adriana vai começar falando. Queria que você falasse aí, Adriana, 1 ou 2 ensinamentos, aí depois o Zé, depois a gente finaliza com você falando. O maior ensinamento, assim, do seu Caboré, assim, na vida de vocês, né? 1 ou 2 ensinamentos que você diga, ele me ensinou isso e isso eu vou levar para o resto da minha vida. Se você pudesse compartilhar isso com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, essa live, a entrevista que vocês quiserem chamar aí, o que você compartilharia, assim, do seu coração, do grande ensinamento do seu Caboré? Olha, eu acho que a primeira coisa, talvez, que abranja todas, mas são muitas, né, inúmeras, mas eu acho que a perseverança é um resumo de, se eu tivesse que usar uma palavra para definir o que a gente, o que ele realmente passa todos os dias, eu acho que para a gente é não desistir, embora pareça assim que a gente não enfrentou desafios, a gente coloca isso, mas parece que eles estão assim, né, envolto numa situação meio que fantástica, mas eles foram e são ainda diários, porque são desafios que muitas vezes no próprio Anjo, né, acho que eu já colocou hoje de manhã, assim, tem desafios que a gente teve que enfrentar e provavelmente ainda terá que enfrentar diversos, mas que a perseverança, aquela fé que esse é só mais um degrau que tu precisa desafiar e tu está sendo desafiado a justamente ver o quanto tu acredita para que tu chegue a algum lugar, porque sem esses desafios acaba que, se fosse muito fácil, talvez o teu sonho tenha sido baixo. Ainda tu não tenha sonhado suficientemente alto para que o perigo que tu tivesse tendo que passar não fizesse justiça, né? Então, acho que perseverança é um termo bom. O maior legado dele aí para você. Zé, e o seu? Olha, a palavra motivação para mim é uma das palavras mais importantes na minha vida hoje, porque é daí que vem toda a energia que nos leva para frente. E motivação, eu lembro que é um motivo para agir. Todos nós precisamos ter um motivo para agir. Quando nós encontramos esse motivo para agir, tudo na nossa vida começa a fazer sentido e as coisas começam a se encaixar. Porque quem não tem um motivo para ir para frente, acaba indo para os lados ou para trás. E quem tem um motivo, um objetivo, e age em direção a esse motivo, mais cedo ou mais tarde vai alcançar esse objetivo. E quando criar uma outra motivação, vai além, e isso nos leva ao sucesso, seja que tipo de sucesso for. Profissional, da família, espiritual. Então, um motivo para agir, eu acredito que é o principal para todo ser humano. Espero que a gente possa ajudar e contribuir em alguma coisa para que todos tenham
um grande motivo para agir. Como eu fiquei por último, eu diria que todos esses que tu ouviu até agora, né? Mais um que eu tenho certeza que o Zé Luiz e Adriano e toda a nossa equipe aqui herdou, é o seguinte, o seu Caboré herdou muito isso também da minha mãe, a dona Zélia, que ela dava umas corrigidas nele, né? Mas depois, assim, que ele amadureceu, assim, ele ficou um cara com uma boa fé, tá entendendo? A empresa toda é permeada por atitudes corretas, entende? A gente prima por isso. E ele sempre nos educou no sentido de dizer assim, ó, façam aquilo que é correto, façam aquilo, não vão pelo caminho curto, vão pelo caminho mais longo. Não adianta, e tanto prova é que os nossos relacionamentos são longos, tem estipulantes aqui de 57 anos. Quer dizer, no meio desse tempo poderia ter acontecido algum mal-entendido, alguma coisa errada. E dos elogios que eu mais gostei de receber entre todos, não são muitos, mas alguns, eu recebi uma vez, eu estava com a minha esposa no shopping, e encontrei o diretor financeiro de uma estipulante nossa, né? Aí ele falou para a esposa dele que estava com ele, para minha esposa vir, o Alexandre trabalhava há vários anos conosco, mas nunca aconteceu nada de errado. A gente trabalhava com dinheiro, que eu ia lá pagar o prolabore para ele, o sinistro, mexer com dinheiro, assim, que naquela época se levava com cheque, não tinha transferência, como tem hoje, né? Aí ele levava o cheque lá, e ele disse, não, nunca aconteceu nada de errado. Mas aquilo a gente herdou do seu Caboré, a boa fé, né? Porque uma empresa, claro, ela tem que ter motivação, tem que ter um monte de coisa. Isso é muito importante. Mas se tu não enveredar pelo caminho do correto, fica difícil a coisa evoluir por muito tempo, né? Vender bem para vender sempre e gerar confiança no cliente, né? Acho que é isso que se resume isso aí. Bom, gente, é isso aqui. Vamos ficando por aqui. Quero agradecer a vocês. Obrigada por compartilharem coisas aí guardadas no coração de vocês, né? Fico muito feliz. Gratidão aí. E esse que é o nosso propósito, né? O propósito do Rodrigo Rosa, do Grupo Caboré, do aplicativo Anjo. Disseminar a cultura de seguro de vida no país, transformar a história de famílias e pessoas e vamos junto nessa, né, gente? Um abraço. Até a próxima.